Você acredita que uma oração feita com fé pode mudar sua vida? Já sentiu o toque de algo divino quando tudo parecia perdido, quando não havia mais respostas e só restava o silêncio do coração? Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Ou talvez conheça alguém que está. Mas e se eu te dissesse que hoje você pode dar um passo diferente? Um passo de fé. Um passo que pode abrir o céu sobre a sua história. Muita gente carrega no peito aquela súplica silenciosa. Um problema na família, uma doença, uma porta que não se abre. Uma angústia que consome por dentro. E a alma clama por ajuda. É nesse momento que Nossa Senhora Aparecida entra, como mãe, como intercessora, como aquela que nunca nos abandona. Porque sim, ela ouve, ela vê cada lágrima, e ela leva nossos pedidos direto ao coração de Jesus. Você já passou por isso? De se ajoelhar até mesmo sem palavras, apenas com o coração rasgado, pedindo uma luz, uma resposta, um sinal? Nossa Senhora Aparecida tem sido há séculos a esperança de milhões de brasileiros. Desde aquele encontro misterioso nas águas do Rio Paraíba até hoje, ela vem cuidando, protegendo e realizando verdadeiros milagres na vida de quem confia. Talvez você tenha chegado aqui por curiosidade, ou talvez tenha sido ela mesma que te trouxe. E não importa como você veio, o que importa é que agora você está aqui. E o que você vai descobrir agora pode te surpreender. Existe uma oração poderosa, uma oração que, quando feita com o coração sincero, tem força para tocar o céu. Não é mágica, não é fórmula, é fé viva. Fé que move montanhas, fé que muda realidades, fé que atrai o milagre. E Nossa Senhora Aparecida está pronta para orar com você. Mais do que isso, ela quer te acolher, te consolar e mostrar que Deus nunca deixou de cuidar de você, mesmo quando tudo parecia dizer o contrário. Quantas vezes a gente se sente sozinho na caminhada? Quantas vezes achamos que Deus se esqueceu? Mas a verdade é que Ele sempre envia sinais. E muitas vezes esses sinais têm rosto de mãe. E é por isso que hoje eu te convido a fazer algo diferente. Fica comigo até o final, porque nós vamos rezar juntos. Vamos invocar Nossa Senhora com todo o nosso coração. E talvez, no meio dessa oração, você perceba que o milagre que tanto espera já começou, dentro de você. Sabe, às vezes o maior milagre não é a mudança da situação, mas a paz que nasce em meio à tempestade. Outras vezes, sim, o impossível acontece. Curas, reconciliações, portas escancaradas. E tudo começa com um simples ato de fé. Uma prece, um sussurro, mãe me ajuda. E agora, com o coração mais leve, mais aberto, é hora de dar o próximo passo. Porque o que vem a seguir pode ser o momento mais especial do seu dia. E agora, com o coração mais leve, mais aberto, é hora de dar o próximo passo. Porque o que vem a seguir pode ser o momento mais especial do seu dia. Mas antes de continuarmos, eu quero te fazer um convite bem especial. Se esse tema tocou o seu coração até aqui, se de alguma forma você sentiu que essa mensagem falou com você, então me conta nos comentários. Sim, abre o coração, compartilha aqui embaixo o que mais te tocou, o que você está vivendo, ou até mesmo o seu pedido de oração. Você não está sozinho. Aqui é um espaço de fé, de acolhimento, de comunidade. E quando você comenta, você não só fortalece esse canal, você ajuda a criar um ambiente onde outros também se sentem à vontade para abrir o coração. Às vezes, a sua história pode ser o sopro de esperança que alguém precisa. Ah, e se você ainda não curtiu esse vídeo, aproveita agora. Parece só um clique, mas é algo que faz toda a diferença. Quando você curte, o YouTube entende que esse conteúdo é importante e começa a mostrar ele para mais pessoas que, como você, estão buscando consolo, fé e direção. E se você acredita que essa caminhada vale a pena, se sente que encontrou aqui um espaço onde sua fé é alimentada, então se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque assim você continua recebendo conteúdos como esse, feitos com carinho, oração e propósito.
E mais do que isso, você se torna parte dessa missão. Uma missão de espalhar fé, esperança e amor por meio da poderosa intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Fica comigo, porque ainda vamos juntos dar um passo muito especial. Um momento de oração que pode marcar a sua vida. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto. Imagina só, uma pequena imagem de barro sem cabeça, sendo puxada das águas turvas do rio Paraíba do Sul. 3 homens simples, pescadores humildes lançando suas redes num dia de escassez onde nem peixe aparecia. E então, o inesperado. Primeiro, o corpo. Depois, a cabeça. Aquela imagem negra de Nossa Senhora, partida em 2 pedaços, resgatada do fundo do rio, como se o céu tivesse algo importante a dizer. Eles não sabiam, mas aquele momento estava prestes a mudar a história do Brasil. A imagem foi levada para a casa de um dos pescadores e, pouco a pouco, começaram os sinais. Curas, graças, pessoas que vinham rezar e saíam transformadas. O que era apenas barro ganhou vida aos olhos da fé. E aquele pequeno milagre escondido no interior de São Paulo cresceu como uma chama, uma corrente silenciosa que foi atravessando vilarejos, tocando corações e, com o tempo, alcançando o país inteiro. Foi assim que surgiu a devoção a Nossa Senhora Aparecida, que hoje é reconhecida como a padroeira do Brasil. Mas por que essa história ainda mexe tanto com a gente? Porque ela revela algo profundo. O valor do que é pequeno, do que parece sem importância aos olhos do mundo. Uma imagem quebrada, pescadores anônimos, um rio qualquer. E mesmo assim, Deus decidiu agir ali. Nos bastidores daquela cena simples, havia uma revelação poderosa. Quando o coração está aberto, o milagre acontece. E não importa se você se sente invisível, perdido ou sem forças. É justamente aí que Nossa Senhora Aparecida entra, como mãe, e mostra que a transformação começa nos detalhes. Ela não veio cercada de ouro, não apareceu em uma catedral. Ela foi encontrada no barro. Isso fala com a nossa realidade, com a nossa dor, com o nosso dia a dia. E é por isso que tanta gente se identifica com ela. Porque Nossa Senhora Aparecida nos ensina que a fé verdadeira não nasce na perfeição, mas na entrega, na confiança, e que mesmo no meio da escuridão, Deus pode pescar a nossa vida de volta. Comenta aí, tô nessa jornada também. Se essa história falou com você de algum jeito, porque ainda há algo muito especial que eu quero te mostrar. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque não dá para falar de Nossa Senhora Aparecida sem tocar no ponto que mais mexe com o coração de quem tem fé. Os milagres. São milhares, muitos deles anônimos, silenciosos, que acontecem longe dos holofotes, mas não escapam aos olhos de Deus. São mães curadas, filhos protegidos, vidas restauradas. Histórias que desafiam a lógica e mostram o impacto de uma intercessão que ultrapassa qualquer explicação racional. Tem quem diga que foi livramento num acidente. Tem quem testemunhe a cura de uma doença considerada incurável. E há os que simplesmente sentem paz depois de anos de tormento. Tudo isso começa do mesmo jeito. Uma oração sincera, feita com fé. É ali que Nossa Senhora Aparecida entra, como mãe, como intercessora, como aquela que entende as nossas dores mais profundas e leva nossos pedidos até o coração de Deus. E não é sobre mágica, é sobre fé, sobre uma mentalidade que decide confiar, mesmo quando tudo parece perdido, sobre olhar para o céu e dizer: eu não sei como, mas eu acredito que vai acontecer. E o que impressiona é como tantas pessoas, de diferentes lugares, idades e histórias de vida, compartilham relatos que apontam para uma mesma verdade oculta. Ela escuta, ela age, ela intercede. Nos bastidores da fé, acontece uma transformação silenciosa. Gente que antes estava presa em vícios e foi libertada. Famílias que estavam desfeitas e reencontraram o caminho do amor. Corações endurecidos que voltaram a sentir. O impacto disso é muito maior do que a gente pode ver, porque não são apenas fatos extraordinários. São decisões, reencontros,
mudanças de rumo. É gente comum, como eu e você, tendo a vida tocada por uma força que vem do alto. E tudo isso reforça uma certeza. Quando chamamos por ela, com sinceridade, com humildade, algo muda. Mesmo que o milagre ainda não se concretize do jeito que esperamos, algo dentro da gente se acalma. Uma confiança desperta. E a gente sente que não está mais sozinho. Comenta aí. Isso faz sentido para mim. Se você também já viveu, ou sonha viver, algo assim. Porque agora chegou a hora de entender como essa oração pode abrir caminhos onde antes só havia silêncio. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque entender o poder da oração com fé é como descobrir um tesouro escondido. E quando a gente encontra, tudo começa a mudar por dentro. A oração verdadeira não é só uma repetição de palavras bonitas. Ela é um gesto da alma. É quando você se despede do controle e entrega nas mãos de Deus aquilo que você já não consegue carregar sozinho. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que você não precisa saber rezar do jeito certo. Basta ser sincero. Basta colocar o coração na frente. A fé tem esse poder de transformar. Ela quebra barreiras invisíveis. Muda a mentalidade de quem está cansado. Acende uma chama onde só havia escuridão. E quando essa oração é feita na presença de Nossa Senhora Aparecida, algo sobrenatural acontece. É como se você construísse uma ponte entre o seu coração e o céu, e ali, naquele espaço invisível, o milagre começa a se desenhar, mesmo que você ainda não perceba. Não é sobre dizer as palavras perfeitas. É sobre fazer uma escolha, a de confiar, a de acreditar que, mesmo sem entender todos os porquês, existe um propósito maior em ação. E que Nossa Senhora está ali, como mãe, como guia, intercedendo por você. Nos bastidores da sua vida, enquanto você reza, Deus move peças, reconstrói histórias, prepara caminhos. E tudo começa com uma simples decisão: parar, respirar e orar com fé. Muitas vezes a gente espera grandes sinais, respostas imediatas, mudanças visíveis. Mas o impacto de uma oração com fé vai muito além do que os olhos podem enxergar. Às vezes, o milagre mais poderoso é aquele que acontece dentro da gente. Quando a ansiedade dá lugar à esperança, quando o medo se transforma em coragem, quando o desespero dá lugar à confiança. E é nessa entrega que a transformação começa. Porque a oração não é só um pedido, ela é um encontro. Um encontro com o divino, com a paz, com uma força que vem do alto e nos sustenta mesmo nos dias mais difíceis. E quando você convida Nossa Senhora Aparecida para caminhar com você nessa jornada, a vida ganha um novo sentido. Você passa a enxergar com outros olhos, a tomar decisões diferentes, a perceber verdades ocultas que antes estavam encobertas pela pressa ou pelo medo. Escreve aí nos comentários: tô nessa jornada também, se você entende o que é confiar mesmo sem ver tudo ainda claro. Porque agora é hora de dar um passo a mais nesse caminho de fé que pode mudar tudo. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque quando a gente fala de milagre, não está falando só de algo extraordinário que acontece lá, longe, com pessoas que a gente nunca viu. Milagre às vezes tem nome, tem endereço, tem rosto. E hoje eu quero te contar uma história real, daquelas que aquecem o coração e fazem a gente acreditar que o céu realmente se inclina para a terra quando uma oração sincera sobe com fé. Dona Célia morava numa pequena cidade do interior do Paraná. Mulher simples, de fé discreta, mas profunda. Seu filho André, ainda jovem, começou a apresentar uma série de sintomas estranhos. Dores intensas, fraqueza no corpo, perda de peso. Quando os exames vieram, a notícia caiu como um raio. Era um tipo agressivo de câncer, em estágio avançado. Os médicos foram diretos. O caso era grave, o tempo era curto, as chances mínimas. Mas Dona Célia não se deixou paralisar. Ela sentia medo, claro. Era mãe. Mas no fundo havia algo mais forte. A certeza de que ela não estava sozinha. Todos os dias, de madrugada, ela acendia uma vela diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Rezava ajoelhada, com lágrimas escorrendo,
Palavras simples e um coração escancarado. Não pedia apenas a cura, pedia força, fé, direção. Pedia que Nossa Senhora caminhasse com ela naquele vale escuro. Os dias foram passando. Os exames continuavam. E, de repente, os médicos começaram a se confundir. As lesões estavam diminuindo. O tumor, que antes era uma ameaça iminente, começou a regredir de forma inexplicável. Até que chegou o dia em que o médico olhou para Dona Célia e disse com os olhos arregalados: "Eu não sei explicar, mas ele está curado." Ela sabia. Ela sentiu no coração. Era graça. Era resposta. Era milagre. Essa história não é um conto inventado para emocionar. Ela revela algo profundo, o impacto real de uma fé viva. Quando o coração se conecta com o céu, quando a oração é feita com entrega verdadeira, algo se move. A verdade oculta por trás dos milagres é que eles começam bem antes da cura. Eles nascem no momento em que a alma decide confiar, mesmo em meio à dor. Escreve aí nos comentários. Isso faz sentido para mim, se você já viveu, presenciou, ou simplesmente acredita que o impossível pode acontecer quando há fé de verdade. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto. Porque não adianta apenas repetir palavras ou seguir fórmulas prontas. O verdadeiro poder da oração começa antes mesmo de a boca se abrir. Começa no preparo do coração. E isso, muita gente esquece. A pressa do dia a dia, o peso das preocupações, a ansiedade por uma resposta imediata, tudo isso vai criando uma barreira entre o nosso clamor e a paz que Deus quer derramar. Por isso, orar de verdade exige um gesto de coragem, silenciar. Silenciar não é simplesmente ficar quieto. É acalmar os ruídos internos. É fazer aquele movimento de dentro para fora, onde você escolhe pausar o turbilhão de pensamentos, abaixar a guarda e abrir espaço para a escuta. A oração começa quando a alma se ajoelha, mesmo que o corpo esteja de pé. E é aí que algo começa a mudar. É nesse silêncio que você entrega suas angústias. Não com palavras ensaiadas, mas com verdade, do seu jeito, com a voz embargada, com lágrimas se for preciso, com um desabafo sincero. Porque Deus não espera discursos bem construídos. Ele ouve o que vem da alma. E Nossa Senhora? Ela entende o que nem conseguimos dizer. Ela acolhe tudo com aquele carinho que só uma mãe tem e leva direto ao coração do filho. A grande chave está na confiança. Orar acreditando mesmo, de verdade. Como quem entrega e não pega de volta. Como quem solta a corda e sabe que não vai cair. Porque quando o coração está inteiro na oração, algo se abre no invisível. O espiritual se movimenta. E não precisa sentir arrepio nem ouvir uma voz do céu. Às vezes o maior sinal é uma paz que chega do nada. Uma clareza no meio da confusão. Uma força nova, onde só havia cansaço. Esse é o bastidor da fé que poucos veem, mas que transforma tudo. É nesse espaço sagrado entre a entrega e a esperança que os milagres começam a se desenhar. Escreve aí. Tô nessa jornada também. Se você sente que está aprendendo a orar não só com a boca, mas com o coração inteiro. Nossa Senhora Aparecida, Mãe querida, eu confio meu milagre em tuas mãos. Nesse instante não importa onde você esteja. Feche os olhos por um momento. Respira fundo. Sente esse silêncio ao seu redor. Agora deixa seu coração falar. Esquece as pressas, os barulhos de fora, os medos que insistem em voltar. Hoje é só você e ela. Uma conversa íntima com a mãe que nunca abandona os seus filhos. Santa Mãe de Deus e nossa, Aparecida das águas e dos corações feridos, eu venho hoje com tudo o que tenho. E mesmo que pareça pouco, mesmo que esteja quebrado, eu coloco diante de ti. As minhas lutas, as dores que ninguém vê, os sonhos que parecem distantes. Mãe, olha por mim, intercede por mim, toca nas áreas da minha vida que precisam de um milagre urgente. Onde eu não consigo mais sozinho, entra com teu cuidado. Envolve com teu manto cada pessoa que eu amo, cada situação que me tira a paz. Eu não tenho todas as respostas, mas eu tenho fé. E é com essa fé que eu entrego tudo nas tuas mãos.
Nossa Senhora Aparecida, leva ao teu Filho Jesus os pedidos que agora nascem do meu coração. Tu que estavas lá no início dos primeiros sinais quando nas bodas de Caná faltou vinho, tu que soubeste dizer, fazei tudo o que ele vos disser. Ensina-me a obedecer, mesmo quando não entendo. Ensina-me a confiar, mesmo quando a espera parece longa demais. Ensina-me a agradecer, mesmo antes de ver o milagre acontecer. Mãe querida, eu não estou sozinho. Eu sei que estás comigo nessa jornada. Sei que cada lágrima é recolhida por ti com amor. E por isso, mesmo antes de qualquer resposta, eu já te agradeço, porque sei que algo está sendo movido no céu, mesmo que ainda esteja invisível aqui na terra. Eu te louvo por estar ao meu lado e por me lembrar que, em cada batalha, há esperança. Em cada escuridão, há luz. E em cada oração feita com fé, a resposta. Escreve aí: eu confio meu milagre em tuas mãos, agora. Só respira. Não tenha pressa de voltar. Fecha os olhos se puder e deixa esse instante ser só seu e de Deus. Esvazia o peito das tensões, solta os ombros, desacelera a mente. Imagina esse momento como um abraço silencioso vindo do céu. Você falou, você orou com o coração, agora é hora de deixar Deus agir. A fé não termina quando dizemos amém. Pelo contrário, é aí que ela começa a florescer no invisível. É no silêncio que o céu trabalha. Enquanto o mundo lá fora segue correndo, aqui dentro, tudo se aquieta. É como se Nossa Senhora já estivesse em movimento, caminhando com doçura, levando o seu pedido nas mãos, direto ao coração de Jesus. E ele, com um olhar cheio de compaixão, já começa a derramar o que você precisa, mesmo que ainda não tenha percebido. Imagina essa cena. Você de joelhos entregando tudo o que estava pesado, e ela, a mãe, se abaixando ao seu lado, segurando suas mãos e dizendo: meu filho, minha filha, eu vou levar esse pedido por você. Não é só bonito, é real, é espiritual. É a parte do processo que a lógica não entende, mas a alma sente. Porque a fé se alimenta desse silêncio cheio de presença. É um silêncio que não é ausência, é profundidade. É como o sussurro de Deus dizendo: eu ouvi. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque existe uma verdade oculta que muitas vezes passa despercebida. O maior milagre talvez não esteja naquilo que pedimos, mas na transformação que acontece dentro de nós enquanto esperamos. É nesse espaço entre o pedido e a resposta que a fé amadurece, que a mentalidade muda, que a nossa confiança deixa de ser só teoria e passa a ser vida vivida. Escreve aí: eu creio mesmo em silêncio. A fé não é só um momento. Ela é uma escolha diária. E a grande verdade é que, mesmo depois de uma oração profunda, o desafio é continuar vivendo na mesma confiança com que a gente se ajoelhou. É no dia a dia, nas pequenas decisões, nos pensamentos que alimentamos e nas atitudes que tomamos que a fé se sustenta. Não é sobre sentir o tempo todo, é sobre permanecer. Porque tem dias que o céu parece silencioso, a vida parece parada. Mas por dentro, algo está sendo construído. É como um jardim que a gente rega sem ver a raiz crescendo. Mas ela está ali, firme, expandindo, preparando o solo para florescer no tempo certo. Por isso, viver na fé é também criar um ambiente que alimente essa esperança. Ter um cantinho de oração em casa, por mais simples que seja, muda tudo. É como ter um lugar sagrado no meio da rotina. Não precisa de muito. Uma vela, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, a Bíblia aberta, um lugar de encontro entre você e o céu. Porque quando a gente escolhe um lugar para rezar, aquele espaço começa a nos esperar. E quando a oração vira hábito, ela molda nossa mentalidade, transforma nossa visão e afasta aquilo que nos rouba a paz. E sabe o que fortalece ainda mais? A palavra. Tem um poder silencioso, mas revolucionário, em abrir a Bíblia e deixar Deus falar diretamente ao nosso coração. Às vezes, uma frase lida no momento certo tem mais impacto do que 1000 conselhos. É ali que o Espírito Santo age nos bastidores,
revelando verdades que a correria do dia esconde. Quando a gente mergulha na palavra e se encontra com Maria na oração, não importa quanto tempo o milagre leve, a gente já começa a viver como quem confia. Porque, no fundo, o milagre pode até demorar para chegar, mas a paz começa no instante em que a gente crê. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque existe uma diferença poderosa entre pedir com fé e viver pela fé. E é nesse espaço que muitos se perdem ou desistem da caminhada. Escreve aí nos comentários. Tô nessa jornada também. Mas antes de tudo isso é importante entender que a fé não caminha sozinha. Ela floresce mais forte quando vivida em comunidade, quando não se isola, mas se soma. Existe uma força invisível que nasce quando alguém ora por você, mesmo que você nem saiba. E quando você deixa seu pedido aqui, nesse espaço de oração, ele não cai no vazio. Ele encontra ecos de outras vozes, corações que também estão esperando. Pessoas que talvez já viveram aquilo que você está vivendo agora. Isso é corrente de fé. Um se levanta quando o outro está fraco, e juntos vamos mais longe. Não é sobre exposição, é sobre conexão. Quando você escreve, eu preciso de um milagre, ou ora por mim, você não está apenas pedindo, você está dizendo, eu continuo crendo mesmo cansado. E isso aos olhos de Deus é fé pura. É coragem espiritual. Então, ao deixar seu comentário, você não está sozinho. Você está cercado. E essa comunhão, esse apoio silencioso, tem um impacto real. Às vezes, a resposta do céu vem no exato momento em que alguém ora por você, sem nem te conhecer. E é por isso que estar aqui, ouvindo, rezando, comentando, se inscrevendo, não é só sobre acompanhar um canal. É sobre fazer parte de algo maior. Um movimento de esperança que cresce a cada pessoa que escolhe acreditar mais um dia. Um passo de cada vez. Uma oração por vez. E quando você clica, comenta, interage, você também se torna instrumento. Você também se torna resposta para alguém. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto. Porque existe uma diferença entre esperar algo de Deus e caminhar com Deus, e essa diferença muda tudo na nossa jornada. Escreve aí. Isso faz sentido para mim. Se você ficou comigo até aqui, é sinal de que algo tocou aí dentro. Que bom poder viver esse momento ao seu lado. Mesmo que em silêncio, mesmo que à distância. Se essa palavra fez sentido para você, se trouxe paz, força, ou até um simples alívio no peito, deixa um like aqui, só para eu saber que estamos conectados nessa fé. Aproveita e se inscreve no canal. Assim, você continua recebendo essas mensagens que fortalecem a alma e alimentam a esperança. Aqui é um espaço onde a fé não termina. No Amém, ela continua em cada encontro, em cada oração, em cada novo vídeo. E se você chegou até o final, comenta aí. Eu creio no poder da oração. Quero ver quem está firme nessa jornada comigo. Tem um vídeo aqui do lado que complementa esse assunto e vai aprofundar ainda mais o que a gente viveu hoje. Clica e continua comigo por lá. A caminhada ainda não terminou.